Fala aí galera do YouTube, eu me chamo Bruno, esse é o canal Mensagens para Motivar e nesse vídeo aqui eu vou estar compartilhando aí a minha experiência, o meu caso, né, de síndrome do pânico, de quando eu fui, quando me falaram que eu tinha síndrome do pânico, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Bom, tudo começou há mais ou menos há mais de 10 anos atrás, foi logo quando eu passei na faculdade, passei no vestibular para o curso de design gráfico. E eu acho que foi uma coisa que contribuiu bastante, que era uma coisa muito nova para mim, aquela empolgação toda de faculdade e tal. Não achei que fosse ser capaz de fazer uma faculdade e acabei passando para o curso que eu queria, né, que era design gráfico no tempo. E aí eu fiquei muito feliz, saí com amigos para comemorar. Paguei coisas para os meus amigos todos, tava cheio de dinheiro, né, que meus pais tinham me patrocinado, e foram eles que patrocinaram meus estudos aí, que queriam que eu passasse, que frequentasse uma faculdade, que me formasse. E aí eles me deram de presente, tanto meu pai quanto minha mãe me deram dinheiro, porque eu passei no vestibular, porque era o curso que eu queria fazer e tal, e eles viram ali um futuro para mim. Eu acho que isso também acabou contribuindo um pouco, né? Naquela noite mesmo eu fui com meus amigos para uma festa em local aberto, acho que era uma época de forró, não sei, não lembro direito. E ali mesmo comecei a passar mal. Eu não sabia o que tinha, eu achava que estava com falta de ar, porque eu já tive asma há muito tempo atrás, quando eu era muito pequeno, então eu tinha crise de asma direto e isso me assustava muito. E eu passei mal nessa festa e comecei a ficar sem ar e não sabia o que era que estava acontecendo e fui para o SAMU, né, para um posto do SAMU que tinha lá. E eles me deram alguma coisa lá na veia que eu nem lembro o que era e eu acabei melhorando com isso. E eu não sabia o que era que eu tinha, achei que estava com asma. Voltei para casa com meus amigos na hora, estava bebendo, né, tinha parado de beber, não estava mais bebendo. Eu voltei para casa, comprei bombinha de asma e usei essa bombinha aí durante uns 3 dias até eu ir no médico e a médica lá falar que eu não tinha nada, eu não estava gripado, não estava com asma e tal, e que isso poderia ser uma crise de ansiedade ou algum problema emocional, mais algo desse tipo, né? Só que aí realmente eu coincidiu de eu ficar gripado nesse meu tempo aí, porque era um tempo de muita chuva aqui e as viroses se espalham, né? E, principalmente nessa época, aqui em Aracaju, aqui onde eu moro. Aí eu me curei da virose, não tive mais ataque de falta de ar, passei um tempo sem ter aquilo, e aí do nada, um dia desses aí, não tão distante do dia que eu tive a falta de ar, eu tava lá no meu computador, lá no meu quarto, morava com minha mãe ainda, e aí eu tava vendo o Fotolog na época, eu acho que era Fotolog que tinha na época, ou era Orkut, não lembro, mas eu acho que era Fotolog mesmo, era algo bem antigo mesmo. E eu tava vendo o Fotolog e vi uma foto de uma namorada minha naquela época, com o ex-namorado numa praia. E imediatamente, depois que eu vi essa foto, eu comecei a me tremer, as pernas a tremerem e eu sem saber o que era que estava acontecendo. Sei que minhas pernas tremiam, eu estava meio como se tivesse aquele friozinho na barriga querendo sair, aquela sensação, né? E eu sem saber o que era que estava acontecendo de novo. Eu nem imaginei mais que poderia ser aquela crise de ansiedade, que poderia acontecer ainda de novo comigo. E aí eu desci do meu quarto e fui falar com minha mãe. Fui falar à minha mãe que estava passando mal e tal, estava tremendo, ela me viu, ela mandou eu sentar e disse que eu estava ansioso, estava com crise de ansiedade e tal, e que ela já tinha visto isso, ela já tinha passado por isso também. E aí eu fiquei naquela, né, sem entender muita coisa, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, né, em crise de ansiedade, a pessoa passar mal, será que é isso mesmo, será que está tudo bem com o meu corpo e tal. E aí minha mãe me deu um remédio lá natural, se não me engano era um valeriane, que é natural, né? É como se fosse um calmante natural. E com o tempo a sensação foi passando. Imediatamente, enquanto minha mãe conversava comigo e eu conseguia conversar, me comunicar com ela, parece que eu ia me distraindo e aquilo ia passando também. Isso também ajudava a passar aquela sensação. E depois desse dia, eu passei a andar com uma cartela de valeriane sempre, né? Que é um remédio natural que não venha fazer mal nenhum. Segundo meu próprio pai falou para mim, que não faz mal, não tem nada demais tomar, é um relaxante natural. Meu pai é médico, né? Então ele tem autoridade para falar. E aí eu passei a me sentir mais seguro, porque se eu sentisse aquilo de novo, eu tomava valeriane e até ali tinha funcionado, né? O valeriane. E aí depois disso eu comecei a ver um terapeuta holístico, que era professor de yoga também,
que era amigo da minha mãe. E foi um cara que me ajudou muito mesmo, eu tive uma conversa com ele, ele falou que ele perguntou se eu estava muito sedentário no tempo. Realmente eu estava muito sedentário no tempo. Em um tempo que eu estava jogando muito online. Jogava um jogo chamado Tibia online. Muita gente odeia, mas eu adorava esse jogo. Eu estava muito preso àquilo ali e acabava ficando muito sedentário, sem me movimentar muito. Eu fui uma pessoa que sempre gostei de praticar esporte. Eu praticava artes marciais, eu surfava, eu andava de skate. Então, fazia musculação também. Então, eu me vi num tempo assim que eu estava muito sedentário. E talvez aquele jogo online também que eu estava jogando, ele poderia estar me estressando um pouco. Eu comecei a pensar nisso, né? E aí o terapeuta, ele perguntou também como era a minha respiração, como era que eu respirava fundo quando eu queria se acalmar. Ele pediu para eu respirar fundo. E quando eu respirei, ele notou que a minha respiração estava muito aqui em cima. E ele falou para que eu praticasse mais a respiração mais para baixo, indo para o diafragma, né? Respiração com diafragma. E eu acabei vendo também que isso era uma técnica de meditação relacionada a yoga. Eu acabei pesquisando sobre isso. Isso acabou que me ajudou muito, né, na verdade, porque essas crises que eu tive acabaram me desencadeando o medo de passar mal em qualquer lugar que eu tivesse. Então eu saía para um lugar, eu tinha medo de passar mal naquele lugar. E isso acabava fazendo com que eu passasse mal naquele lugar. Isso é muito interessante, porque eu pegava um ônibus, eu passava mal porque era um lugar muito cheio e eu tinha a impressão de estar sendo sufocado por aquele monte de pessoas. Eu começava a ficar com o coração palpitando forte, daquela taquicardia, né? A sensação de falta de ar. Tem as situações também na faculdade que eu estava cursando design gráfico. Eu lembro que teve uma aula de fotografia que a gente precisava revelar um filme e era dentro de um quarto escuro. A gente precisava fazer isso dentro do quarto escuro, completamente escuro. E era acompanhado, era de 2 em 2. E eu fiz isso com um amigo meu que cursava o mesmo curso que eu cursava, né, design gráfico, e que já era amigo meu fora da faculdade. É um cara muito gente boa, um cara que eu considero até hoje. Vinícius, o nome dele. E aí, quando a gente foi para esse quarto para começar a etapa de revelação lá do filme, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ficar ofegante, comecei a ficar com taquicardia e o amigo meu, Vinícius, ele começava a falar: relaxa aí, relaxa, porque ele já sabia o que era que eu tinha. Todos os meus amigos, eles sabiam o que era que eu tinha. E eu explicava, eu meio que explicava para eles, né, que se eu passasse mal, era para que eles falassem para eu relaxar, que ia ficar tudo bem, e com isso eu ia me tranquilizando e a sensação ia parando. Então eu deixava meio que os meus amigos cientes disso, né? Depois da conversa que eu tive com o terapeuta, com minha mãe também, que já tinha passado por coisas parecidas. E aí ele falava: relaxe, calma aí, a gente não pode sair daqui agora, porque a gente está fazendo trabalho de faculdade e tal. E aí, com o tempo, ele falando comigo, a gente conversando, eu falei: não, tá passando, agora vamos terminar. E aquela sensação ali parece que não vai passar, parece que você vai desmaiar com aquilo ali, mas acho que se você relaxa, você respira fundo, tenta relaxar. Se o coração tá palpitando muito, eu aprendi que com a respiração a gente consegue controlar isso. Tem muitos monges aí, budistas, que controlam, indianos em geral, com a meditação eles controlam o batimento cardíaco, o ritmo, né, de batimento e tal. E é possível a gente fazer isso também através da respiração, e foi isso que o terapeuta, ele, naquela consulta, ele me passou. Eu não só aprendi um pouquinho a respeito disso com ele, como também eu comecei a fazer yoga com ele. E aí foi que eu comecei a melhorar de uma maneira mais geral, né? Eu comecei a fazer atividade física, não estava fazendo atividade física, eu ia caminhando para o espaço dele, onde ele dava aulas de yoga. Lá eu fazia yoga, voltava caminhando também, então isso já ajudou bastante. Então o que eu falo aqui é a minha experiência, mas também o que pode ajudar você se você estiver passando por esse quadro aí, se você estiver passando por essa situação. E é uma coisa que você tem que sempre estar se cuidando, porque as coisas que eu aprendi, que eu pratiquei nesse tempo, me ajudaram a melhorar, a não ter mais esses sintomas. Mas eu noto que se eu de alguma forma voltar a viver, a pensar daquela forma que eu pensava antes e deixar essas coisas de lado, totalmente de lado,
Com o tempo, não imediatamente, mas com o tempo, essas crises podem voltar a aparecer. Eu acho que é uma coisa que ninguém está imune, né? O mundo está aí, o mundo é estressante, o mundo lhe faz correr atrás de coisas que às vezes você acha que não vai dar conta. Isso acaba gerando uma certa ansiedade e pelo que eu aprendi, quando você reprime muito esse sentimento, essa sensação, o seu corpo acaba manifestando de outras maneiras. É isso que eu tenho aprendido, né, com a minha experiência, o que eu passo aqui. Eu não sou nenhum profissional da área, mas o que eu passo aqui, também não sou nenhum terapeuta, né, mas o que eu estou passando aqui, a minha experiência é o que me ajudou, que pode vir a servir como dica para você também, se você estiver passando por isso. Então, o que me ajudou e me ajuda até hoje é a meditação, é saber como respirar, é respiração profunda. Isso vai acalmar você. Se você tiver em um momento de muito estresse, pare, respire profundamente, tente fazer por 5, 10 minutos de começo, e aí você já transforma isso em uma prática meditativa para você estar sempre fazendo. Isso não é uma coisa chata para se fazer, é uma coisa boa. Você vai ver que é uma coisa boa, que vai lhe fazer sentir bem. Então é uma coisa que eu acredito que tem que ser incluída na sua rotina, sim. Além disso, eu fiz o tratamento também com floral, né? Isso aí eu recomendo que, se você quiser o floral de Bach, você vai precisar ver um terapeuta holístico que vai lhe recomendar isso. Não saia comprando qualquer floral por aí. Ele me recomendou, ele mesmo fez o floral. Floral é uma substância que é feita à base de flores, né, de ervas, que você toma e aquilo vai ajudar naquele problema, vai contribuir junto com as outras coisas que a terapia lhe oferece, que a yoga vai lhe oferecer, que a meditação vai lhe oferecer. Aquilo vai contribuir para a sua melhora. Então, no meu caso, o terapeuta holístico me ajudou bastante, a yoga, a meditação, a respiração, e eu acredito que isso pode lhe ajudar também. Mas é claro que você vai ter que ver a possibilidade de se consultar com um profissional da área de saúde para ver se não é nada realmente com a sua saúde, né, que pode ser ou não que esteja comprometida. Você não precisa seguir o mesmo caminho que eu segui, você pode seguir outro caminho, a psicologia tradicional, por exemplo. Mas eu estou falando aqui o que foi que me ajudou. E eu acredito que você tenha que manter esse pensamento para uma vida toda, esse aprendizado, porque até hoje, se eu ver que se eu não paro um tempo para eu meditar, hoje eu sou casado, eu tenho filho, minha esposa está grávida de novo, e se eu ver que eu não paro para meditar, para tirar um tempo para mim, para respirar, para fazer um esporte, eu vou ter complicações muito sérias aí de saúde, e essas crises podem voltar, como já quiseram voltar há algum tempo, e eu bloqueei novamente com essas atividades. É como se eu hoje soubesse como lidar melhor com isso. Então fica aí a dica para você. Se você gostou desse vídeo aí, peço que deixe seu like aí, clique em gostei aí embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Eu vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.